noite. Nós vamos iniciar mais uma palestra aqui na Intercamp. Boa noite vocês aí que estão online. Hoje nós vamos falar de autoconhecimento multidimensional. Essa condição do autoconhecimento é um assunto que é sempre um assunto atual. Haja visto tantos livros que tem nas prateleiras aí das livrarias sobre autoajuda, sobre essa necessidade que as pessoas têm de se conhecerem melhor. Mas qual é a proposta da noite de hoje, da palestra de hoje? É que a gente amplie essa condição de se conhecer para uma realidade multidimensional. Então, nós vamos falar um pouco sobre o paradigma consciencial. E nessa ampliação da perspectiva pessoal, intrafísica, humana, para uma perspectiva multidimensional, nós vamos falando, então, várias das etapas, das variáveis, dos aspectos envolvidos quando a pessoa, de fato, quer se conhecer. Então, nós vamos aqui, fiquem à vontade para fazer as colocações, as perguntas, vocês também podem enviar alguma pergunta aí, para a gente poder ir fazendo, Nós vamos trazer aqui as informações, não são grandes novidades, o que nós estamos objetivando é sistematizar essas ideias para que cada um possa, por si, fazer a sua autopesquisa, ok? Então, agora no início, nós vamos fazer uma chamada ao princípio da descrença. Sempre que a gente começa alguma atividade aqui na Intercamp, ou em qualquer das ICs da Conscienciologia, a gente traz essa reflexão, que é a condição de não acreditar em nada, nem mesmo no que eu estou falando aqui hoje, no que virem nos livros. Experimentem, pesquisem, tenham suas experiências pessoais. Então, qual é a condição hoje, a proposta, é que a gente possa colocar as vivências nossas com essas ideias aqui e avaliar se tem lógica. Faz sentido isso? Isso vai, de fato, acrescentar alguma coisa? Então, usem a criticidade, o autodiscernimento, a reflexão durante todo o nosso bate-papo aqui dessa palestra. Então, a Intercamp, que é a instituição que está hoje aqui, patrocinando essa palestra pública, deixa eu só voltar aqui, é uma instituição conscienciocêntrica. O que é uma instituição conscienciocêntrica? É uma instituição onde o foco, o centro dela é a própria consciência. Então, somos nós, é a autopesquisa, é o autoconhecimento. Então, ela é centrada nesse aspecto consciencial. E ela foi fundada em 2005 com um objetivo e com uma proposta de divulgar as ideias da Conscienciologia aqui no Nordeste e também a construção de um campus que nós vamos falar daqui a pouco. Como é que essa instituição ela é mantida? Ela é mantida através do voluntariado, terceiro setor, então os professores, toda a parte administrativa, todo o contexto operacional da instituição é feito através do voluntariado. Hoje, nós já temos unidades funcionando em Natal, Recife, Fortaleza, atendemos também Maceió e João Pessoa. Então, essas cidades já têm atividades sistemáticas da Conscienciologia aqui pela Intercamp, que estuda a consciência. Quem é essa consciência, então, que a Conscienciologia estuda? Somos nós. A gente pode dizer que é o ego, o self, um princípio inteligente, e aí a gente pode qualificar e dar alguns sinônimos. Mas essa consciência somos nós mesmos, além desse corpo físico e além dos outros veículos. Então, a Conscienciologia, ela estuda a nós mesmos, porém, de forma integral, considerando vários veículos de manifestação, as dimensões existenciais de manifestação, as múltiplas existências e as bioenergias. Então, essa é a ampliação da perspectiva para o estudo de nós mesmos. Nós vamos sair de uma condição de estudar e de nos ver
apenas como condição intrafísica humana para uma condição multidimensional e multiexistencial e bioenergética também. Então, esse é o paradigma consciencial, as bases do paradigma consciencial. Então, só para a gente compreender melhor, um paradigma é um sistema de referência, é uma espécie de referencial, de método, de lente, no qual eu enxergo determinado objeto, ou a realidade, né, em volta, a realidade que eu quero pesquisar. A consciência, ela não é uma condição intrafísica, não é matéria. Então, se a consciência não é matéria, nem é energia, e nós precisamos estudar essa consciência, nós precisamos também de uma ferramenta que amplie a perspectiva e possibilite esse estudo. Então, foi lançado aí pelo professor Valdo Vieira as bases do paradigma consciencial, que é um sistema de referência que amplia, então, essa abrangência da nossa compreensão sobre nós mesmos. E um dos primeiros passos, eu diria, a base mais forte aí dentro do contexto, sem ela não tem como a gente ver o restante, é o processo da autopesquisa, que leva ao autoconhecimento. Então, a gente vai ver aqui nessa palestra de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a autopesquisa, o holossoma, as bioenergias, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, e vamos fazendo esses cotejos entre essas bases do paradigma e a condição da autopesquisa e do autoconhecimento, ok? Então, vamos começando aí com a autopesquisa. Nós vamos considerando que a autopesquisa, o pesquisador é seu próprio laboratório. Então, em vez da gente ir ao laboratório ou da gente passar a estudar o que está fora, as bases da autopesquisa, ela nos coloca como se fosse o caramujo que leva a sua própria casa. Então, o pesquisador é seu próprio objeto de pesquisa e aonde ele estiver se manifestando, ele vai se manifestar com a sua consciencialidade. Um outro aspecto aqui relacionado à autopesquisa, que é uma das bases do paradigma consciencial. A autopesquisa ela é um experimento contínuo. Então, a gente pode fazer dentro da pesquisa convencional ou da heteropesquisa, a gente vai lá, pesquisa, concluiu aquela pesquisa, dá como encerrada, parte para outros aspectos ou outras pesquisas. Quando a gente está falando de nós mesmos, de autoconhecimento e de autopesquisa, né, que é a ferramenta, são as estruturas que nos levam a um resultado que é o autoconhecimento. Dentro desse contexto, ele é contínuo. Por quê? Porque nós estamos sempre em movimento. A consciência está sempre mudando, a consciência está se renovando, está se reciclando. Se a gente for pegar a nossa linha do tempo, a gente vai ver que há 10 anos atrás a gente olha e, opa, parece que esse não era eu. Não, agora já assim, eu tinha esses comportamentos, como é que era isso? Por quê? Porque nós somos um todo contínuo. E nós vamos tendo experiências, aprendizados, né, mudanças. Então, a autopesquisa, ela é um experimento contínuo. A gente vai estar renovando, vai estar mudando, às vezes, o foco, mas é contínuo. Ou seja, da hora que a gente começa a se observar e a fazer as reflexões pessoais sobre essa condição do autodiagnóstico, ela vai sempre ter fases e fases, etapas e etapas, mas ela vai num todo contínuo. Então, não é uma condição da pessoa colocar assim, olha, eu já fiz meu autoconhecimento, minha autopesquisa, pronto. Foi o ano passado, eu já li umas coisas e já fiz, estamos concluídos. Né? Naquele momento, naquele contexto, a pessoa fez um retrato. Ela fez ali, né, uma amostragem de como é que ela estava. Isso não quer dizer que é estático, que ela vá seguir aquilo. Anos depois, ela pode descobrir
que ela mudou alguns traços, que ela avançou com algumas características pessoais. Então é contínuo, a gente faz descobre uma coisa, trabalha aquele traço, aí a gente percebe que aparece outro, igual aqueles novelos assim que vai puxando. E aí, esse aspecto aqui eu ainda não conhecia. Isso é etapa após etapa, é o que nos leva a um processo de autoconhecimento que é sempre momentâneo, é sempre relativo ao aqui e agora multidimensional. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha um outro resultado, ok? Então, as reflexões e as observações, elas são feitas através de quê? Como é que eu pesquiso a consciência se essa consciência não é física? Se eu não consigo colocar ela num tubo de ensaio, se eu não consigo dar uma fita métrica e avaliar, como é que eu vou então pesquisar a consciência, pesquisar a mim mesmo? Pelas manifestações. Porque a consciência sou eu não estou agindo, atuando, né, aqui na dimensão intrafísica. Então, os rastros ou a manifestação do que eu faço continuamente, diariamente, nas interações com os grupos, com as pessoas, quando estou sozinha, na avaliação do meu temperamento, é que então vão me dando esses parâmetros, essas medidas conscienciais. E é através dessas manifestações que a gente faz a autopesquisa, autoobservação, heteroobservação, avaliação, muito registro, que a gente anota hoje, depois, senão já esquece o que foi que percebeu naquele dia, então o registro é muito importante. Então, o que é de fato a autopesquisa? É o posicionamento constante de se auto-investigar com base no paradigma consciencial. Constante, ou seja, a pessoa está sempre fazendo esse tipo de avaliação com base num paradigma mais amplo, com base num contexto mais amplo, né? Que não só a manifestação física simplesmente. Então a autopesquisa, ela deve ser e ela é holossomática, multidimensional, com objetivos evolutivos. Essa é uma outra coisa para a gente pensar também. Qual o objetivo? Para que então eu quero me conhecer? Para que eu quero saber mais de mim? Por que eu vou fazer autopesquisa? Tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo. Se a pessoa não tem esse objetivo, essa finalidade, provavelmente ela não vai se dedicar a essa autoobservação e avaliar esse retrato, esse parâmetro dela no contexto de autoconhecimento. Então, nós vamos falar um pouco agora desse contexto holossomático multidimensional para que a gente vá fazendo, então, vendo essas etapas e as variáveis envolvidas nesse processo de autoconhecimento. Mas é interessante chamar a atenção para os objetivos. O que motiva a pessoa? Qual é o motivo que faz ela ter essa ação de querer se conhecer melhor? O que vocês acham? Que faz a pessoa querer saber mais sobre ela mesma? Muitas fumacinhas saindo assim. Então vamos ver. Seria assim, ficar mais tranquilo, ficar mais homeostático, equilibrado. Também. Então assim, a pessoa pode querer ficar melhor do que é. Então, se ela quer ficar melhor, se ela quer ficar mais equilibrada, mais homeostática, provavelmente ela está sentindo algum desconforto. Ou seja, alguma coisa está dando um desconforto. Esse desconforto pode ser simplesmente uma ação, uma atitude, um comportamento que a pessoa acha que não está mais adequado. Eu acho que tem a ver com isso também, aprender a lidar com suas reações. Porque às vezes a gente reage a determinadas situações e depois você para e diz assim, meu Deus, fui eu que fiz aquilo, eu que reagi daquela forma. Então eu acho que a partir do momento que a gente passa a ter mais consciência e aí a gente passa a controlar melhor essas reações. Isso. Eu acho que tem a ver com isso também. Então, essa necessidade de, muitas vezes, de um comportamento que já é manifestado, mas que nos surpreende. Isso também acontece muito
né, dentro do meu laboratório pessoal, muitas vezes eu me pego com algum comportamento que eu percebo assim, ou está anacrônico, eu falei, mas isso eu não já tinha superado, não é? Às vezes a gente pensa, isso é uma coisa tão infantil e eu ainda tenho isso, ou ainda algumas coisas que a gente nem descobria, nem se atentava de que ainda tinha aquela manifestação. É uma boa condição. Então são várias as motivações que podem fazer uma pessoa. Às vezes a pessoa está mesmo saturada da manifestação dela, né? A gente vê isso, por exemplo, os consultórios, né, da psicologia. Chega porque a pessoa às vezes não sabe mais, mas ela está saturada, ela não sabe bem qual é a causa, o que é, mas ela está num nível de insatisfação, muitas vezes de melancolia, né? Nós estamos vendo aí a depressão como a doença do século, e às vezes vamos considerar aqui a falta de autopesquisa, que a pessoa não detectou no início essa insatisfação, essa necessidade de saber melhor o que estava acontecendo com ela, né? Quais são as variáveis ali envolvidas. Então, basicamente, isso é mesmo. Um outro aspecto que chama a atenção aqui, nesse exercício da autopesquisa e do autoconhecimento, é que o foco dele é interno, é um foco no micro-universo, é um mergulho da consciência nela mesma. Então, não vai ser fora que a pessoa vai encontrar as respostas para aquela, por exemplo, insatisfação. A pessoa procura, muitas vezes, ela acha que o que está errado é o trabalho, às vezes o que está errado com aquela insatisfação é a família, não, é o governo, e ela fica, às vezes, buscando algum motivo fora do micro-universo, só que a insatisfação ou aquele desconforto está dentro do micro-universo. Então, só para a gente sinalizar que esse mergulho dentro de mim mesma, né, dentro da condição, esse é o foco da autopesquisa. Então, é um contexto da pessoa parar e dizer, olha, agora eu vou olhar para mim, agora eu vou parar de reclamar do mundo em volta e eu vou tirar um tempo para olhar para mim, para dentro de mim mesmo. Então, esse é um contexto. Então, avançando aí nas bases do paradigma, a gente estava falando que o paradigma consciencial, ele tem essas 5 bases que vão dar o referencial, as ferramentas para esse contexto aí de autopesquisa que leva ao autoconhecimento. Então, um outro aspecto importantíssimo, que aí já amplia do desconforto físico, da autopesquisa intrafísica, simplesmente do processo aí de autoajuda só, é entender e compreender que nós temos uma realidade bioenergética. Então, isso já muda muito na nossa compreensão diária, né, da nosso exercício e manifestação com a interação dessas bioenergias. Então, vamos conhecer um pouquinho aí mais sobre essas bioenergias. Nós estamos dividindo de forma didática essas energias em energias imanentes e energias conscienciais. As energias imanentes são aquelas energias que estão difusas na natureza. A gente pode dizer que está num estado primário, que está numa condição mais aproximada à pura, ou seja, aquela energia que está na sua forma mais primitiva. Energia do sol, energia do vento, energia do solo, a geoenergia, hidroenergia, fitoenergia, que é a energia das plantas, a hidroenergia, que é a energia da água. Ela está lá naquela condição bem característica própria daquela condição mais natural ainda. Na nossa manifestação, nós absorvemos essas energias que estão aí através do alimento, da respiração, da própria respiração, da absorção com o energossoma, que nós vamos falar, do corpo energético. Então, nós estamos usando essa energia continuamente. E essa energia, na hora que entra em contato com a minha psicosfera, com a minha energosfera, ela tem aí um plus de informação. Que informação, Yara, é essa? Os pensamentos e os sentimentos. Nós estamos, a consciência está continuamente pensando
e sentindo. Quem é que consegue aqui desligar o botão, que mesmo quando estamos em estados de meditação, algumas coisas assim mais tranquilas, mesmo assim há um nível de pensamento e de sentimento. E esse pensamento e esse sentimento, eles são individualíssimos. Cada um tem, mesmo que estejam pensando sobre o mesmo assunto, cada um tem uma dose diferente. Então, aquela energia que está na minha energosfera, na minha psicosfera, que até então não tinha informação, que era uma energia da natureza, uma energia mais pura, ela agora tem a minha informação, como se fosse, então, um para-DNA energético, que é a minha manifestação, né? A partir de agora, ela tem uma característica daquela consciência que está utilizando. Uma digital, né? Uma digital, isso, boa. E aí, nós vamos interagir com as pessoas e com os ambientes, deixando rastros. E esses rastros podem ser detectados. Eles podem ser assimilados, essas energias, assim como a gente absorve da própria natureza, a gente pode absorver de uma outra pessoa ou de um ambiente. E essa energia vem com essas características de informação, pensamentos e sentimentos. Então vamos refletir com relação a isso e a autoconhecimento. Se eu não tenho noção nenhuma das minhas interações energéticas, se eu não sei, quando eu estou interagindo, se aquilo é meu, é da minha manifestação, ou se aquilo vem de fora. Então, eu vou pensar que é meu. Eu vou botar no rol da minha manifestação, do meu comportamento, como sendo tudo meu. E às vezes não é. Às vezes a gente tem alguma interferência das energias do local. E aí a gente passa a ter uma manifestação diferente. Então, a pessoa sai de casa bem-humorada, motivada, cheia de energia. E aí ela chega em determinado ambiente, com determinadas interações, com algumas consciências lá. Daí a pouco ela está para baixo, está murcha, ela tem uma vontade já de ir embora daquele local, de nem ficar ali. O que eu vim, né? O que eu vi nessa palestra? Acho que... Então, se a pessoa não tem esse conhecimento de que existem interferências energéticas do ambiente e das pessoas, ela considera aquilo como seu. Se ela conhece a sua realidade bioenergética, se ela conhece, por exemplo, se ela domina alguma técnica bioenergética que possa ser utilizada para fazer a higienização, volta para o padrão de equilíbrio, e ela fala, não, isso não é meu, eu não cheguei aqui assim, eu assimilei isso desse ambiente e eu estou me sentindo dessa forma. Então, se a gente não considera essas variáveis do paradigma, esse autoconhecimento, ele fica capengo, ele fica limitado. Tudo bem, ajuda, a pessoa pelo menos já vai se observar. Mas ela não vai ter a compreensão de onde que está vindo aquela mudança. Qual é a origem da mudança do meu comportamento? É meu, é da minha pensenidade, ou seja, do meu pensamento e sentimento mesmo, ou é das minhas interações? E que interação que me faz mais ou que me traz mais alteração? É uma outra coisa. E que ambientes são esses? Que tipo de companhias são? Então, o leque do pesquisador, né, do caramujo que vai para sua própria casinha pesquisando, vai aumentando. Ele vai começando a levantar hipóteses sobre sua manifestação energética. Então, nós estamos falando, uma coisa é o corpo físico, só. Quando a gente já traz a variável da bioenergética, nós já ampliamos aí algumas coisas para pensar sobre a própria manifestação. Então, você tinha trazido, né, Regiane, aquela condição da mudança do comportamento, às vezes, a determinadas energias do ambiente, os pensamentos que estão gravitando no ambiente, faz a gente entrar numa condição de alteração emocional que a gente já não acontecia mais, que não era própria. Óbvio que a gente tem alguma parcela, né, de envolvimento com aquilo, mas o elemento desencadeador, muitas vezes, é um elemento energético ou extrafísico que nós vamos ampliando aqui ao longo da palestra. Então, a gente precisa
É como se a gente tivesse com vendas, essa vivência multidimensional intrafísica apenas, você está com uma venda, então você não está muito bem sabendo de onde que vem. E a gente vai tirando as vendas, ou seja, vai compreendendo e conhecendo o que está acontecendo, de fato, tá? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Podendo filtrar também? Podendo também. Porque eu só posso agir no que eu conheço, você concorda? Se eu não conheço, se eu não tenho compreensão, como que eu vou agir ou atuar naquilo? Dá para se enxergar. Sabe, assim, atravessa a rua com os olhos vendados. Não consigo saber. Preciso ter um ouvido muito bom, muita segurança. E uma condição que eu acho importante é que essa realidade não é o fato da gente ter, aplicar esse paradigma que essa realidade se torna presente. Não, a realidade multidimensional, extrafísica, bioenergética está aí. O que muda é o instrumento, é a percepção da gente. Então, a dimensão bioenergética, as energias, não é a conscienciologia que inventou. Não é o fato da gente estar dando nome que isso começa a acontecer, começa a existir. O que nós estamos falando é da nossa lucidez e compreensão para aquilo que já acontecia conosco. Eu dou sempre um exemplo de quando não tinha microscópio eletrônico, mas microscópios melhores, quando não se tinha quase nada, não se podia, por exemplo, identificar vírus e bactérias, que foi o advento dos microscópios que os biólogos e microbiologistas, não sei mais o nome agora. Biologista, né? Começaram a detectar. Então eu faço essa analogia. A bactéria e o vírus, elas passaram a existir naquele dia? Não. Já existia. Mais velha que a gente no planeta. Faltava o quê? Um instrumento, um referencial que pudesse dizer que aquela doença era causada por um negocinho pequenininho, muito, muito pequeno, que causava todo aquele estrago. Então, o instrumento é que foi importante para a descoberta, não a mudança da realidade. Então, na hora que a gente percebe e identifica e muda o nosso paradigma e começa a conhecer das energias, sim, agora eu já sei o que é que me causa determinadas reações, por que eu tenho determinadas manifestações. E não necessariamente passou a existir naquele momento. Aprendeu a usar um novo instrumento. Aprendeu a usar e aí a partir daí se amplia a percepção de si mesma. Porque agora eu já sei que eu por onde passo, tanto tenho as interações como tenho também o contexto. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o holossoma. A gente já viu das bioenergias. O holossoma vem do grego holo, né, todo, soma, corpos. Então, isso aí é o conjunto de corpos ou veículos de manifestação da consciência. Nós estamos ampliando a nossa perspectiva. Uma perspectiva inicial que era só um corpo físico atuando, nós passamos para um contexto que nós temos uma interação bioenergética com as pessoas, com os ambientes, com a natureza. E agora nós vamos ampliar mais ainda, porque a nossa manifestação, ela não é uma manifestação exclusiva do soma, do corpo físico. Nós temos, então, um conjunto de veículos ou de corpos de manifestação. Se nós temos um conjunto de corpos e veículos de manifestação, a nossa autopesquisa, ela deve ser holossomática. Ou seja, eu preciso compreender como esses corpos funcionam, como é a minha atuação através dessas outras realidades no conjunto da minha manifestação. Então vamos aqui. Essa é uma foto aí, montagem, né? Não tem ainda esse retrato, essa fotografia do holossoma ou do conjunto de corpos, mas que nos ajuda muito, uma imagem ela fala muito. Então nós temos o soma, que é o corpo físico. Esse ninguém duvida que tem, mas tem gente ainda que nem liga para ele. Mas é o corpo que nos coloca aqui nessa dimensão intrafísica, aqui na dimensão humana. Nós temos o energossoma,
que é o corpo energético. É um corpo conhecido já pela medicina, por exemplo, chinesa, pelos chineses há 5.000 anos atrás, já falavam dos chakras, dos vórtices de energia. Então esse é o energossoma. E o energossoma, ele tem uma função que ele faz uma ponte de ligação entre esse corpo físico, o soma, e o corpo extrafísico, que nós estamos chamando aqui de psicossoma. Então, o psicossoma e o corpo físico, eles podem estarem numa condição de coincidência, como nós estamos aqui. Então, esse conjunto aí, esse estojo aí, ele pode estar todo encaixado, atuando no aqui e agora. Estilo aquelas bonequinhas russas que estão lá todas compactadas, mas que são várias. Então, nós estamos nos manifestando agora com todo esse holossoma. É um conjunto. Então, cada expressão, contexto nosso, utiliza um veículo específico. Mas nós podemos atuar também com esses veículos descoincidentes, ou seja, separados a atuação deles. Então, nós temos possibilidades de nos manifestar, além dessa aqui que está todos os veículos coincidentes. Então, o psicossoma é o corpo extrafísico, é o corpo das emoções. Nós já temos aí várias ilustrações, até no cinema, né, falando do corpo extrafísico como uma duplicata, o corpo espiritual, o perispírito. Então, esse aí é o da minha faixa etária. Eu falo do gosto e as pessoas lembram. Aí, se eu pegar uma turma mais nova, eu não posso falar do gosto daquele filme, porque o pessoal fica voando. Mas eu acho ele bem ilustrativo, porque o personagem, né, perde o corpo físico, mas ele continua atuando na realidade extrafísica através do psicossoma, ou corpo das emoções. Então nós vamos depois estudar e nós vamos falar de cada um desses veículos e aprofundando a relação deles com o processo de autopesquisa e autoconhecimento. O mental soma, ou corpo mental, o corpo das ideias, não tem uma forma física, né, um aglomerado aí de energia, e é responsável pelo nosso processo de racionalidade, discernimento, juízo crítico, lucidez, reflexão, associação de ideias, memória, a manifestação do próprio parapsiquismo lúcido. Então, faz um conjunto. Então, quando nós atuamos aqui na dimensão intrafísica agora, esses veículos estão coincidentes. Então, nós estamos atuando com o corpo físico, corpo extrafísico está coincidente e o energossoma. Mas eles podem se apresentar de forma separadas ou descoincidentes. E aí nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre esse autoconhecimento. Então, vamos ver. Se nós temos agora um conjunto de corpos, né, a gente não é mais singular, é plural, então tem alguns aspectos relacionados a cada um desses corpos ou veículos que nós precisamos ficar atentos. Então, autoconhecimento holossomático. Conhecer esse soma, esse corpo físico. Parece óbvio, né? Que eu conheço, eu sei de mim, mas isso não é tão simples assim. Se a gente for perceber aí, tem muita gente que não se dá conta de como funciona essa máquina humana. Ela não conhece a própria manifestação do corpo. Ela não conhece como o corpo funciona. Ela não conhece, por exemplo, a nível de alimentação, como é que funciona o corpo dela com relação aos alimentos. E ao sono. As pessoas têm peculiaridades com relação ao sono. Você conhece seu sono mesmo? Já avaliou quantas horas são suficientes? Como é? Você prefere claro, prefere escuro? Então, cada aspecto desse é um processo de autoconhecimento. É da gente saber como se manifesta. Então, com relação ao sono, à alimentação, a parte clínica de check-up, tem aquela máxima que as pessoas falam assim, eu não vou no médico não, porque se eu for eu vou descobrir alguma coisa. Então, ou seja, eu não vou fazer autopesquisa holossomática, é somática, para descobrir. Isso é autopesquisa. É eu querer saber o que está acontecendo. Porque quem conhece bem o corpo e sabe que ele começa a dar um pino ali em alguma área,
A gente já tem que procurar saber o que é. Olha, eu conheço bem o meu organismo e eu não sentia isso antes. Eu estou sentindo agora, eu vou procurar saber o que é, porque eu não sentia antes. Então são detalhes pequenos, mas faz parte da nossa autopesquisa e da lucidez quanto a esse conhecimento. A própria aparência física, como é que eu gosto de me manifestar? Como que é a minha aparência? O que combina comigo? O que não combina? Quais são? Então essa condição da pessoa com ela mesma, esquecendo aí os espelhos e a mídia social, que a gente precisa fazer, né? Aquele encontro nosso com nós mesmos, com esse corpo. A gente tem que viver bem com essa casa, tem que conviver bem com esse corpo. É o primeiro passo no processo aí de evolução, de autopesquisa, é conhecer bem e se dar bem com esse próprio corpo. Então, desde o ponto de vista da pesquisa holossomática, nós estamos abordando essas condições aí, que são condições do próprio cuidado com o corpo. Com relação às bioenergias, ao energossoma, então, o que a gente tem que conhecer? Então, esse autoconhecimento energossomático, ele tem uma relação com o processo de interações. Então, a pessoa saber como é que ela interage com determinados ambientes, situações, quando que ela perde energia, qual é o local, qual é a condição que ela acha que recupera, que ela absorve mais energia, né? Como que ela troca, como são essas trocas bioenergéticas? Tem algum sinal que eu reconheça no meu corpo, na minha fisiologia, que me diz que eu estou, por exemplo, com uma intoxicação energética ou intoxicação alimentar? Eu posso ter um desarranjo, né, uma condição intestinal que seja fruto de uma intoxicação energética, com efeitos na minha fisiologia. Então eu tenho que saber desses parâmetros para saber o que já aconteceu com vocês, estarem assim, comendo a comida de casa, foi tudo normal, de todo dia, ninguém em casa teve nada e a pessoa teve lá um desarranjo intestinal. Muitas vezes não foi da comida, ela trouxe aquilo, às vezes de onde veio, ou dali do ambiente. Então, se a gente começa a saber nomear, classificar e compreender quais são as raízes desse contexto, nos ajuda muito. Aí, as descompensações energéticas que eu falei. Ai, que máquina. As descompensações energéticas é aquela condição que eu falei antes, da pessoa estar bem, muito bem, e aí, de repente, ela se sente que está sem energia, está bocejando muito, né? Está numa condição de baixa ali de energia do contexto. Isso é uma descompensação. Lembram da terceira lei da termodinâmica, né? Dos princípios do vaso comunicante? Eu acho que era a terceira, né? Se for alguém aqui da área de exatas, vai me corrigir. Onde os dois sistemas que se interligam, se um sistema tem mais ou tem menos, eles tendem a se equalizar, né? Então, um tinha mais, um tinha menos, entrou em contato os dois sistemas, naturalmente tende a equilibrar esses sistemas. Quem que percebe mais? O sistema que estava cheio de energia e perdeu ou que estava com pouca energia e ganhou? Quem estava com muita energia e perdeu, há uma tendência da gente sentir mais, porque a gente estava com todo o gás. A pessoa deu uma melhorada ali, às vezes nem notou. Mas, assim, isso é uma condição que é da lei da física. Não tem como. Nós estamos falando de realidades. Então, é preciso que a gente entenda essa condição de interação energética para se conhecer melhor também. E uma outra condição que as parapercepções, a dimensão energética, ela é uma dimensão que exige um traquejo, uma sensibilidade, um conhecimento e uma compreensão, para a gente também saber interagir, saber aproveitar e vivenciar esses fenômenos bioenergéticos. Então, se a gente quer desenvolver algum aspecto parapsíquico e algum fenômeno, a base é a compreensão e a vivência dos processos bioenergéticos, da bioenergética. Então, a pessoa às vezes quer desenvolver e acha que é um processo que não tem nada a ver com energia, que é um fenômeno parapsíquico, mas a base
dele é um processo bioenergético, da dimensão energética. E o autoconhecimento psicossomático, né? Psicossoma aí vem do contexto relativo às emoções, que é a investigação das emoções, dos sentimentos, da afetividade, dos estados de humor. Então, uma pessoa saber, oscilou o humor, mas essa oscilação veio junto com descompensação energética ou não? Essa descompensação terá causado essa mudança de humor? Então, se a pessoa não conhece o seu estado de manifestação natural, como é que é meu humor? Como é durante o dia? Qual é a minha manifestação? Que sentimentos que passam assim na minha cabeça ao longo do dia? Então, se a gente conhece isso, mais do ponto de vista mais assertivo, o que vai acontecer? Quando houver uma mudança, vai ser mais fácil de eu identificar. Olha, isso que eu estou pensando agora, não costumo sentir isso assim, não. Estou me sentindo diferente, estranha. O que está acontecendo? Então, essa condição de avaliar os estados de humor, de afetividade, de como é que está se manifestando, também somando aos outros quadros. Óbvio que pode ser uma coisa física, pode ser energética ou pode ser uma interação direta mesmo, emocional, direto no psicossoma. Mas a gente precisa fazer um checklist, uma avaliação de todo esse contexto. Uma outra condição muito propícia para o autoconhecimento e autopesquisa, que é relativo à condição do psicossoma, do corpo extrafísico, é a possibilidade de se manifestar através desse veículo na dimensão extrafísica, ou seja, direto no veículo corpo emocional, onde as emoções elas são mais evidentes. Isso é muito bom para a autopesquisa, porque esse corpo físico ele dá uma certa contida no nosso processo emocional, bioenergético. É como se fosse uma carapaça, assim, uma coisa que sustenta o corpo. Na dimensão extrafísica, o pensamento é a ação, o sentimento vem à tona e fica explícito, então é uma ótima oportunidade de atuar fora do corpo, com a experiência projetiva, desdobramento, projeção astral, para a gente saber qual é a nossa realidade. Né? Como é que eu me manifesto sem esse corpo físico, longe dessa realidade? Então, traz para a gente muita informação. Essas vivências trazem muita informação a respeito de cada um de nós mesmos. E o autoconhecimento mental somático, relativo à condição dos pensamentos, das ideias. Então, nós estamos produzindo pensamento a todo momento. Pensamentos automáticos, instantâneos, estão produzindo. E nós precisamos estar atento de como é essa produção. Qual é o conteúdo do meu pensamento que eu produzo? O que eu estou pensando agora? Eu estou gastando tempo aqui com devaneio? Ou eu estou mais focada? Como é que eu dirijo o meu pensamento para as ações? Que a gente pode estar executando uma ação e o pensamento está noutra. Então, são várias condições para a gente observar. Eu conduzo esse meu pensamento de forma bem controlada, lúcida, que eu sei o que eu estou pensando, de forma mais equilibrada, né, com, a gente diz, ortopensenidade, ou seja, está tudo correto a nível do meu pensamento, do meu sentimento, ou eu me perco nisso. E aí eu tenho devaneios, tenho fugas, falta de concentração. Então, todas essas variáveis aí, todos esses atributos relativos ao discernimento, à lucidez, à atenção, lógica, memória, são relacionados com o corpo mental ou mental soma. Então, a pessoa precisa também saber como que é a manifestação dela a partir desse corpo mental. Como é a minha condição intelectual? Como é a minha condição, por exemplo, para leitura, para fixação? Eu me concentro, não concentro? Tenho boa memória, não tenho? Então, são variáveis aí para serem também avaliadas. Essa questão do controle do pensamento, eu passei agora recentemente por uma fase, ainda bem que foi bem passageiro, mas era uma coisa assim que não tinha acontecido comigo antes, de uma fase de negativismo, de pensamentos negativos assim que eu não conseguia controlar. Então eu estava no meu ambiente de trabalho e de repente aqueles pensamentos recorrentes e negativos começavam a vir e eu tentava
mudar o foco, mudar o pensamento e não conseguia. E foi uma coisa que me angustiou demais, assim, exatamente porque eu não conseguia ter esse controle de pensamentos. E não tinha acontecido comigo antes. Foi uma coisa bem angustiante. Interessante que você já conseguiu identificar que aquilo não era tipo do seu não padrão, era padrão, né? exatamente. Já fugia ali da média. Então, eu vou só voltar um pouquinho aqui no psicossoma. Acho que está faltando algum slide. Mas para ilustrar esse contexto aí, porque nós temos, além das interferências, a gente falou das interferências bioenergéticas. Consciências aqui pensando, sentindo e produzindo. Nós temos também, vamos com essa hipótese aqui do paradigma, se eu tenho um conjunto de corpos, esse corpo físico atua na dimensão mental, esse corpo extrafísico atua na dimensão extrafísica. E nesse exato momento, várias consciências e várias estão na dimensão extrafísica, assim como nós estamos aqui na dimensão intrafísica. E elas estão atuando e interagindo conosco. Não é? Essa realidade não é à medida em que a gente nasce e que a gente volta para o corpo físico, a gente está aqui. Mas outras consciências que passam na morte biológica voltam para a condição extrafísica. Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre multiexistencialidade. Então, nós também temos as interferências dessas consciências extrafísicas. Então, aquela máxima de que a gente está sozinho no quarto fechado, estou sozinha. Bom, do ponto de vista intrafísico até pode ser, mas do ponto de vista extrafísico multidimensional, aquele quarto pode estar cheio de consciências extrafísicas. Consciências que não têm mais o corpo físico, mas que continuam atuando nos ambientes, que continuam interferindo muitas vezes e interagindo com a consciência intrafísica. E por assimilação energética, então aquela condição das bioenergias, elas também ocorrem do ponto de vista extrafísico, para as consciências extrafísicas. A pessoa pode estar, então, assimilando numa condição que a gente chama de acoplamento energético e interação ali com aquela consciência, estou chamando o neologismo consciência extrafísica. E a pessoa está sendo influenciada a nível do pensamento e sentimento de uma consciência extrafísica, mesmo que não tenha ninguém no ambiente, mesmo que as energias não sejam daquele ambiente, que ela se manifesta num canto, no outro, e ela continua com aquele padrão. E às vezes as consciências, elas fazem esse tipo de interferência na nossa manifestação. Por isso a importância de conhecer as bioenergias, identificar o padrão de autopesquisa e holossomática, aplicar técnicas e saber, eu estou acoplado com uma consciência extrafísica? Se a pessoa não percebe, se ela não identificasse igual você, quantas pessoas aí que estão entrando em depressão ou em alguma outra condição mais negativa, derrotista, por interferência de uma consciência extrafísica? Então, se a gente não conhece a realidade multidimensional, essa autopesquisa fica limitada. O que é meu pode não ser meu. O que é meu pode ser do outro. E esse outro não necessariamente pode ser uma consciência intrafísica. Pode ser uma consciência que está na dimensão extrafísica. Então, nós vamos falar um pouquinho mais aí, que a gente vai falar de multidimensionalidade. Então, falamos aí da pesquisa holossomática, né? Já falamos do holossoma, das bioenergias, da autopesquisa. Agora nós vamos falar dessa condição que permite essas interferências entre dimensões, que é o processo multidimensional. Ora, se temos um conjunto de corpos e esses corpos têm frequências de vibração diferente, energética, nós temos então dimensões diferentes, nós temos vivências diferentes em várias dimensões. Nós temos a dimensão intrafísica humana, que é essa aqui que a gente está se manifestando com o corpo físico. Temos uma dimensão energética, que é uma dimensão de conexão. Ela faz a conexão entre
o corpo físico e o corpo extrafísico, entre as consciências intrafísicas, entre os ambientes e entre consciência intrafísica, consciência extrafísica. Então é uma dimensão ali de conexão. A dimensão extrafísica propriamente dita, ou seja, aquela que a gente se manifesta com o psicossoma, com o corpo extrafísico, né? E a dimensão mental, onde há uma manifestação direta desse mental soma ou desse corpo mental. Então, nós temos possibilidades de veículos, possibilidades de manifestações diferentes. A nossa autopesquisa vai ficando mais sofisticada, vai aumentando o nível de complexidade para a gente realmente conhecer e saber, né, quem somos nós. Então, dentro do processo aí do autoconhecimento multidimensional, nós temos a ferramenta do parapsiquismo, que são as parapercepções, que mesmo estando nesse corpo físico, essa condição paraperceptiva é inerente à nossa fisiologia e parafisiologia. Então, essa condição de poder descoincidir os veículos, de poder atuar na dimensão energética e na dimensão extrafísica, faz parte da natureza humana também, faz parte de todo o nosso contexto. Ah, vocês vão dizer assim, mas Yara, eu não tenho isso, eu não percebo. Isso é passível de ser treinado e exercitado. Algumas pessoas já têm essa sensibilidade, que provavelmente já vem com isso aí de um outro contexto, de outra existência, mas não existe um dom exclusivo de nenhuma pessoa, nenhuma consciência intrafísica. Nós podemos aprender, conhecer, desenvolver as bioenergias, o parapsiquismo e a projetabilidade lúcida, ou a projeção da consciência lúcida, onde a gente pode sair do corpo e verificar essa condição. Lembram do acredite, não acredite em nada, lá do princípio da descrença? Tenha você mesmo suas experiências. E essa saída fora do corpo, a vivência de um ambiente multidimensional extrafísico, ela é autopersuasiva. Não é nenhum professor que está falando, não foi em nenhum livro. A pessoa por si conhece e reconhece aquela realidade como sendo também uma realidade própria da manifestação pessoal dela. Então não tem quem venha dizer, muitas negam, muitas pessoas têm essa experiência, elas fazem a negação da experiência, mas a experiência ocorre, de fato. E é possível ocorrer com qualquer um de nós. Às vezes até a gente já teve esse tipo de experiência, mas não deu nome a ela. Um dia se sentiu flutuando, quase que o nariz bateu no teto. O outro dia se sentiu como se estivesse voando por um local, sobrevoando assim um local, e a gente não tem conhecimento, ferramenta para identificar que aquilo é uma condição de estar fora do corpo. Mas essa é uma condição excelente de autopesquisa e de autoconhecimento. Essa ferramenta do parapsiquismo e da projeção. Então, se nós temos um contexto e uma possibilidade de nos conhecer além dessa dimensão, e nós temos um conjunto de corpos, e esses corpos, eles se revezam a cada período. Então, nós estamos aqui com o corpo físico, nós vamos passar um período, daqui um tempo, normal, essa é uma certeza, a gente não tem verdades absolutas, mas essa é uma condição da perenidade desse corpo físico. Nós vamos voltar para o ambiente extrafísico. Nós vamos, então, passar um período, né, de uma vida intrafísica, um outro período com uma vida extrafísica, atuando com outro veículo, com outro corpo. Então, essa é a dinâmica multidimensional da serialidade, ou seja, dos ciclos existenciais. Então, quando a gente para pensar em autoconhecimento, no aqui e agora, esse momento nosso, ele é um pedaço, é um contexto, mas a nossa manifestação e a nossa vivência, ela é muito anterior, ou seja, nós já tivemos vários corpos esses que podem ter sido de homem e de mulher, nós variamos aí ao longo da evolução, nós já tivemos várias vivências de vários contextos diferentes,
Cada vida a gente tem um contexto relacionado ali com os nossos aprendizados. Então a gente pode ter revezado vários papéis, né? Nessa vida humana a gente às vezes valoriza muito um papel. Papel de pai, papel de mãe, ou papel desse, daquilo, um papel social. Mas ao longo da vida a gente já fez vários revezamentos com esses papéis, com essas condições de gênero. Então a consciência ela se manifesta além do gênero, além da condição humana. Então, para nós entendermos como é que eu funciono hoje, eu preciso admitir essa condição de que esse ego atual, ele tem uma parcela de uma construção de vários egos anteriores. Então, para eu me conhecer e compreender certas características, eu tenho que considerar de onde que vieram essas características. Nós temos a formação da mesologia, pai, mãe, né? Toda aquela convivência. Mas às vezes a gente tem determinadas características, quem observa na família, quem tem um pouco família maior, e vai ver que tem pessoas ali completamente diferentes a nível de manifestação. Foram educadas da mesma forma, moraram na mesma cidade, foram para a mesma escola, mas são completamente diferentes. Com traços, às vezes, desde a infância, já bem diferenciados, né? Então, fica aí a condição de onde que vem a hipótese de que esses traços tenham sido desenvolvidos já num outro contexto, em outras existências, em outras possibilidades com esse corpo físico. Então, isso faz parte do nosso autoconhecimento, né? Essa condição da holobiografia. Então, o que é a holobiografia? Holo, todo, biografias, histórias de vidas. Então, a minha biografia de hoje, né, o contexto atual da minha pesquisa, da minha biografia hoje, ela tem que contemplar que essa consciência, ela tem uma história muito antiga, né, de que a gente vem ressomando, nascendo e aprendendo em contextos diferentes. Então, eu tenho que considerar para a minha autopesquisa a hipótese holobiográfica, de um conjunto de egos aí, né, passados. Também é importante a gente considerar dentro desse processo, não só holobiográfico, mas dessa vida humana mesmo, a gente considerar um pouco sobre os aportes, sobre aquilo que a gente recebeu, sobre aquilo que a gente teve de oportunidade nessa vida humana, desde que a gente chegou na vida humana, para a gente também considerar esse aspecto com relação ao autoconhecimento. Então, se eu perguntasse assim, quem é você? A pessoa ia pensar, né, cada um vai pensar assim, desde quando era pequeno, bebê. Quem é essa pessoa? Como foi sua infância? Quais foram as manifestações? Tem algum traço diferente de seus irmãos? Tem alguma coisa bem característica que você já trouxe, que nós vamos chamar aqui de ideia inata? Você já trouxe aquela ideia, já pensava sobre aquele assunto, já tinha sua opinião, independente do que estavam lhe ensinando na escola ou em casa? Quais foram as facilidades ou as dificuldades que essa vida trouxe? Considerando lá que o objetivo é a evolução, é a maturidade, então a gente precisa estudar a manifestação da consciência e estudar esses aportes, o que ela recebeu. Porque dentro da lei de causa e efeito, existe uma condição chamada de holokarma. Holo, todo, karma, essa relação de causa e efeito. Então, no meu contexto pessoal, ego, karma, no contexto com relação ao grupo, causa e efeito no grupo, grupo, karma, e no geral, se a gente puder ampliar uma coisa mais planetária, muito além do meu grupo, o polikarma. Mas são leis de causa e efeito que, de certa forma, conduzem, modelam as nossas vidas humanas. Então, elas vão sendo traçadas para atender a esses contextos de ego-karma, grupo-karma e daqui a pouco polikarma. Na maioria das vezes, a gente não tem lucidez com relação a isso. Enquanto a gente não tem lucidez desse contexto,
a nossa vivência ela é mais instintiva, mais automática. À medida em que a gente vai ficando lúcido e vai querendo aprender, querendo melhorar, querendo amadurecer, nós vamos ter apoio para isso, de consciências extrafísicas que vão nos apoiar para construir que essa biografia ela seja cada vez mais evolutiva, que ela seja mais madura, que ela seja mais inteligente para a pessoa recuperar alguns traços e melhorar outros. Então, esse contexto da holobiografia, da relação do hoje com o antes e o amanhã, esse é um contexto que a gente tem que considerar. Então, uma coisa importantíssima para a gente observar: temperamento. Temperamento, não é só os traços de personalidade, é o temperamento da pessoa, como é que ela se manifesta. Porque esse temperamento é uma condição mais difícil de mudar, ele não muda com facilidade. Mesmo que a gente tenha papéis diferentes, egos diferentes, o jeitão da manifestação não muda. Inclusive desde a infância, eu não vou pesquisar, eu não tenho como pesquisar outros egos. Observa então você, desde a infância, qual é o temperamentão, o jeitão, aquilo que é bem seu, bem característico, que independente de você estar hoje mais maduro, adulto, mais polido, mas aquilo ainda tem na sua manifestação. Isso é muito importante para a autopesquisa e para o autoconhecimento, que esse temperamento ele é resultado, que eu estou chamando aí de retroegos, assim, dos vários egos que a gente já vivenciou. Isso vai ficando vincado na consciência e na holomemória. A gente não desperdiça nenhuma vivência. Não é porque a gente não lembra de que essas vivências foram desperdiçadas, né? Não lembrar é até uma forma preventiva para a gente encarar melhor essa vida humana. Não tem coisa que é melhor a gente não saber, porque a gente não ia ter maturidade. E a gente zera, como se fosse uma tábula rasa, começa essa vida com todo o gás na condição da busca do acerto. Então, é uma condição favorável, mas também buscar essas pistas através da própria manifestação nos ajuda a entender qual que é a linha da minha manifestação, que contextos, que grupos de afinidades eu tenho. Por exemplo, quais são as minhas afinidades? Eu tenho afinidade com o quê? Então, se a gente começar a fazer um registro sobre todas essas condições, a gente vai saber mais ou menos quem é o nosso jeitão, muito provavelmente de que área a gente já foi, do que a gente já viveu, sem precisar passar por nenhuma sessão daquelas de regressão, só com autopesquisa. Porque hoje eu não posso pesquisar a consciência lá, mesmo que ela tenha vivido, mas é no aqui e agora que a gente faz a autopesquisa. Eu estou aqui, no aqui e agora, estou lúcida, que eu quero, então é aqui que a gente vai pesquisar esse contexto, mesmo que seja um contexto mais antigo, né? Tem coisas que a gente faz com a maior facilidade, né? De onde vem essa facilidade? Isso. E tem pessoas que tu faz tão fácil, e o outro tem uma facilidade lá que pra gente é uma dificuldade grande de se fazer. Isso mesmo. E aí, quando a gente vai buscar essa resposta mais anotação, a hipótese de vidas passadas ter feito aquilo de forma muito mais vivenciada, mais, não é isso? Então, se a gente for fazer um resumo, a gente já falou aqui de observar o próprio soma, porque o corpo também dá pistas para a gente sobre quem somos nós. Tem famílias que tem um monte de baixinho, na minha tem, e uma pessoa nasce bem alta, com características bem diferentes da genética. Então, assim, pode ser uma pista. Será que ela vem de um contexto onde a paragenética, ou seja, a genética dela mesma, foi mais forte que a genética até dos pais? É uma pista, eu estou falando de soma, corpo físico. Nós já falamos muito aqui da condição bioenergética. Tem um contexto. A manifestação fora do corpo, muito existencial, interferência com consciências, né? Consciências extrafísicas, são mais dados. E a pesquisa sobre os nossos próprios traços. Então, pesquisar, por exemplo, o que eu tenho de traço força.
aquele traço que é maduro, que eu já sou experiente, que aquilo eu domino. A gente tem que fazer uma listagem desses traços. E quais são os traços que eu ainda não domino? Aqueles que são imaturos, aqueles que ainda são um calo ali no meu sapato, que eu estou tentando, mas ainda não tenho maturidade para lidar com eles. Faz a nossa lista. Voltando ao que eu falei no início, a gente só muda aquilo que a gente conhece e sabe que quer mudar. A gente não pode mudar o que eu não conheço. Eu não posso mudar o que eu nem sei se quero mudar. Então, saber, deixar claro esse autodiagnóstico e saber o que quer fazer, por onde começar, é o primeiro passo. A gente precisa ter essa motivação, porque ninguém consegue mudar aquilo se eu não sei nem o que eu quero fazer, qual é a visão do ganho que eu vou ter se eu mudar esse traço. Então, é preciso que a gente saiba o que a gente está querendo mudar e qual o ganho que eu vou ter com essa mudança. Então, isso vai nos dar força e energia para o processo de mudança. Então, o autoconhecimento, ele é o resultado do autodiagnóstico. É como se fosse um raio-x de tudo aquilo que foi pesquisado em várias áreas. Fiz um raio-x hoje, está aqui. Mas o mais importante desse processo de autoconhecimento são as indicações, ou seja, os parâmetros, os objetivos, para que eu estou fazendo isso, o que é que apontou essa minha investigação. Essa minha investigação mostrou, por exemplo, que eu tenho algum traço que eu preciso mudar mais rápido, assim, tem uma coisa mais urgente que eu preciso intervir. Eu não estou dominando as energias e eu estou ficando com descompensação, eu estou ficando com bloqueios energéticos, eu preciso começar por aí, né? Tem algum traço que eu preciso investir? Para quê? Como? Então, fazer o autopesquisa, o autoconhecimento, ele tem que ter um sentido. Então, as indicações, para onde que esse autoconhecimento está apontando, é que é o mais importante de tudo. Quais são as diretrizes que ele está me dando? À medida que foi eu comigo mesmo, não foi ninguém, que eu cheguei a essa conclusão de que ele está apontando para determinada condição. Que eu preciso fazer uma reciclagem, uma renovação, preciso ter um posicionamento. Às vezes a gente vai ver que o que estava faltando era um posicionamento com relação a determinado assunto, com determinado mudança de hábitos, com relação à mudança de, não sei, de manifestação geral, mas a pessoa precisa se posicionar, né? Então, dentro desse aspecto aí, as indicações são mais importantes. E o importante é não esquecer que está relacionado ao momento e à maturidade consciencial das informações obtidas. Ou seja, quanto mais a gente está maduro, mais a gente faz uma pesquisa mais a fundo. Então, é o retrato do hoje. Isso pode ser melhorado. Daqui, sei lá, 5 anos, eu posso estar me percebendo e identificando alguns traços que eu nem tinha percebido antes, porque eu não tinha maturidade para compreender aquele traço. Eu não tinha nem maturidade para saber que aquele traço era um traço que eu precisava renovar. E à medida que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vamos ampliando as perspectivas, a gente consegue, então, fazer. Então, o autoconhecimento não é estático. Não é uma condição que a gente fez quando tinha 25 anos e está feito. É contínuo. E à medida em que a gente vai fazendo esse retrato, esse raio-x, esse momento, ele vai apontando alguns movimentos. E a gente vai movimentando nessa direção, fazendo autopesquisa, movimentando, e aí a gente vai caminhando no processo da evolução, da melhoria, da manifestação de hoje, para me tornar uma pessoa melhor. Aí eu me tornei, achei que já estava uma pessoa melhor. Aí eu descubro que ainda tenho traços que não estão legais. Aí a gente vai trabalhar esses traços, como se fosse por camadas. E aí, à medida em que esses traços estão reciclados, renovados,
Eu percebo que ainda tem outros, porque a evolução é contínua. Nós não vamos chegar num momento agora, assim, tão perto, numa condição de, tá bom, terminou, já estou ótimo, já fiz tudo que tinha que fazer. Já cheguei na plenitude, tá bom, não preciso mais de autopesquisa e de autoconhecimento. Pode ser que daqui ao longo da evolução a gente vai chegar nessa condição onde já está tudo superado. Mas, falando de nós mesmos, do aqui e agora, nós temos ainda muita lavoura, né, de autoconhecimento e autopesquisa para fazer e para ter uma colheita mais evolutiva, mais madura aí, a cada dia. Então, um outro contexto aqui, para a gente falar, importantíssimo sobre autoconhecimento e autopesquisa, lembra que a gente falou para onde indica. E quando a gente fala de evolução e fala de maturidade consciencial, inevitavelmente a gente tem que falar de assistência, onde a pessoa sai da condição simplesmente de receber e ela começa a doar, ela começa a fazer assistência. E essa assistência, muitas vezes, a pessoa começa a se dar conta de que ela precisa fazer assistência para ela mesma. Ela precisa, então, ajudar a ela própria a melhorar para que ela possa fazer a heteroassistência, para que ela possa ajudar as outras pessoas. Então, esse autoconhecimento, ele possibilita isso, a nos mostrar o que nós já temos que podemos usar em favor da assistência dos outros e o que a gente ainda precisa fazer, o que a gente ainda precisa ser assistido para poder depois assistir mais os outros. Mas não tem assim um caminho, um atalho dentro do contexto de evolução, que a gente tenha percebido aí, né, ao longo da história, que não seja fazer assistência. O compartilhamento também da autopesquisa, do laboratório pessoal, ele pode ser muito assistencial e muito bom para as outras pessoas. Então, fazer uma autopesquisa e depois compartilhar o resultado pode fazer muita assistência. Então, uma pessoa pode estar passando por aquela situação, ter vivenciado e vai ajudar muito a ela saber que outra pessoa passou, tomou determinadas ações, né, fez determinadas e superou. Então, ajuda muito nesses encurtamentos de caminho. Então eu já sei, estou com uma coisa parecida e vou aplicar as mesmas técnicas, vou experimentar essa mesma condição. Então, dividir o laboratório, né, falar sobre ele, escrever sobre ele, compartilhar de alguma forma, ajuda muito a fixar até o aprendizado da autopesquisa até o momento. E outra condição, que está falando, é transformar isso em assistência, seja através de um livro, seja através de uma ação, de alguma coisa que a pessoa, a partir daquele momento, ela comece a vivenciar em função dos próprios resultados que ela teve de autopesquisa. Então, o autoconhecimento, ele promove essa mudança rumo à maturidade consciencial. É como se a gente, a cada investida na autopesquisa e no autoconhecimento, a gente fosse subindo numa espiral evolutiva da maturidade. E essa espiral é longa, mas a gente vai galgando à medida que mais autopesquisa é feita, mais resultado aparece. Ela oportuniza a renovação e a reciclagem. Como eu estava falando, se eu não sei o que eu tenho a renovar, eu posso ficar me manifestando com aquele traço muito tempo, sem mudar nada. Eu perdi tempo, energia, né, oportunidades e não mudei. À medida em que eu descubro ali no autodiagnóstico que precisa ser mudado, que precisa ser renovado, que precisa ser reciclado, eu ganho com isso tempo, energia e oportunidades. Então, aquela fase ali já passou, vamos para outra, né? Vamos adiante. E o mais importante, realmente, é transformar os resultados em ação. Voltando ao que nós já falamos aqui, autopesquisa e autoconhecimento não é estático e também não é teórico. Isso tem que ser transformado em ação. À medida de uma descoberta,
seja de um traço, de uma manifestação, de um aspecto, esse aspecto, esse comportamento, essa condição precisa de uma terapêutica, precisa de uma ação que vá corrigir aquele contexto. Então, é essencialmente prático, de ação, né, de renovação prática mesmo. Bom, então, a gente está chegando aqui no final da nossa palestra, né, sobre essa condição. Espero que tenha contribuído com vocês, para que vocês possam levar algumas das colocações que nós fizemos para a vida pessoal, né, para vocês aproveitarem aí. A autopesquisa não precisa desses conhecimentos técnicos todos. Acho que o mais importante é a motivação, é a vontade. Uma consciência com vontade, ela faz qualquer ação se tornar real. Então, de se conhecer, seja de ajudar os outros, seja de querer amadurecer, de querer evoluir. Então, espero que vocês tenham aproveitado aí, vocês também que estão assistindo aí. E a gente tem algumas sugestões